Nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Eu preparei para a galera uma revisão dos blocos anteriores. Preparei uma revisão sobre os assuntos que nós já falamos. Acrescentarei algumas informações, claro, informações que sejam importantes a vocês. Faremos exercícios, treinaremos bastante para que fechemos esse bloco de hoje com a sensação de liberdade, aquela situação, aquela forma de você concordar que o rendimento de cada um de vocês melhorou bastante. Vamos fazer as questões, enfim, vamos começar. Separei por tópico, o primeiro tópico que nós iremos trabalhar, classes gramaticais. E fui lá e coloquei, em todos os versos, o pronome sublinhado está corretamente classificado, exceto em, vamos lá, estavam todos dormindo, estavam todos deitados. Aê, usei o pronome todos. Eu não, a banca, né? Só que aqui a gente já tem a resposta. Por quê? A banca chamou todos de pronome demonstrativo, quando na verdade tanto um quanto o outro são pronomes indefinidos. E já temos a resposta por esse motivo, tá? Logo, o todos é um pronome definido, o que te dá certeza de que a resposta vai ser a letra A, porque ele falou que em todas as opções foi classificado de forma correta, exceto em letra A. Beleza? Vamos lá? Confirmando as outras. Ela, a vida, respondeu com sua presença viva. Com sua presença. Esse sua, sem sombra de dúvida, é um pronome possessivo. Então tá certinho, certinho. Vamos dar uma olhada em todas as opções. Bom, dá uma olhadinha na letra C. Severino, retirante, deixe agora que lhe diga. Esse lhe é um pronome oblíquo, positivo. É um pronome pessoal oblíquo para nós completarmos átono. Há uma água clara que cai sobre as pedras. Embora eu não tenha explicado isso ainda, fica mole de você matar quando eu falo assim, o que cai sobre as pedras? Aí vocês iriam falar o quê? Água clara. Quando eu pego este aqui e percebo que ele está fazendo referência a um termo anteriormente citado, eu descubro aqui que ele é um pronome relativo. Beleza? Onde estava o teu perfume? Ninguém soube. Esse soube é um pronome definido, ou esse ninguém é um pronome definido, só para ratificar que a resposta é a letra A de amor. Tudo bem? Bom, vamos ver, vamos continuar e vamos lá. Próximo. E o azul virginal, onde as águias e os astros gozam, muitas aves vivem. Aí você teria aqui, este esse muitas nós já vimos. Ele é um pronome definido, ok? Muitas aves. Beleza, garoto? Este que está aqui é um artigo. E como qualquer artigo, que foi que o David falou para vocês, que o artigo é uma classe gramatical que vai aparecer sempre ligada a substantivo. E a mesma linha de raciocínio se estende às águias. O as é um artigo e o águias é o meu substantivo. Provavelmente, a maioria de vocês ficaria em dúvida para analisar, se fosse analisar uma dessas classes aqui, como eu ainda não expliquei, seria identificar a classe gramatical da palavra onde. Haverá um momento que nós vamos estudar tudo sobre o onde. Há blocos que nós vamos falar de pronome relativo, que nós vamos fazer o emprego do onde, do aonde, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Pelo momento, será que a gente conseguiria matar essa questão somente com essas informações? Vamos ver. Ele disse que o primeiro é substantivo, por isso eu elimino a letra A, ok? Vamos ver se eu eliminaria a outra opção. Eliminaria a letra C também. E a letra E. Ou a resposta seria a letra B, ou a resposta seria a letra D. O último, que é o muitas, é um pronome indefinido, que ele chamou aqui de pronome adjetivo indefinido. E aqui na última ele falou que é um pronome relativo. Consequentemente, a resposta, sem dúvida alguma, será a letra B. Só com essa informação já seria suficiente
essa informação, perdão, já seria suficiente para que eu chegasse à resposta sendo a letra B de bola. Mas aqui nós vamos ter que fazer alguns comentários. Observe que ele chamou esse onde de pronome relativo. E disse que o muitas é um pronome adjetivo indefinido. Aí o que muitos de vocês vão perguntar? Pô, mas o que ele quer dizer com isso? Vamos fazer por partes? Vamos lá. Resposta é letra B de bola. Não há dúvida alguma sobre isso. Vamos lá. Poxa, esse onde é um pronome relativo, né, cara? Caramba. Deixa eu jogar aqui para vocês. Vamos começar por ele. Bom, o onde pode ser um advérbio e o onde pode ser um pronome relativo. Tudo bem? Vamos jogar na frase? Vamos lá. Se eu falasse uma frase assim... Conheço... Perdoe. Morei onde você vive hoje. Ponto. Morei no bairro onde você vive hoje. Show. O que o onde apresenta em comum, sendo tanto o pronome relativo quanto o advérbio? Sempre que ele for advérbio, ele vai ser um advérbio de lugar. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque a palavra onde, ela só é usada para se referir a lugar. Sempre que você usa a palavra onde, sempre, 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 o onde vai se referir a lugar. Sempre, sempre, sempre. Agora, ele pode ser um advérbio de lugar, como onde pode ser um pronome relativo. Quando você falar, morei onde você vive hoje, esse onde se refere a um lugar, como esse onde aqui também. David, então qual vai ser a diferença para eu chamar o onde de advérbio de lugar e o onde ser pronome relativo? A única diferença é o seguinte: primeiro, os dois têm em comum o fato de fazer referência a lugar. No entanto, quando ele for pronome relativo, ele tem que atender àquilo que o pronome relativo faz, que é referência ao termo citado anteriormente. Logo, quando eu falo, morei no bairro onde você vive, eu quero dizer que você vive no bairro. Este onde se refere ao termo anteriormente citado, o que te dá certeza de aqui eu ter a presença de um pronome relativo. Tá bom, rapaziada? Aqui vai te dar certeza de que esse onde é um pronome relativo. O fato de ele fazer referência a um lugar e ter esse lugar citado anteriormente para que ele faça referência. No entanto, quando eu falo, morei onde você vive hoje, esse onde se refere a um lugar. Mas esse lugar ele foi citado anteriormente? Não. Por esse motivo, aqui eu tenho um advérbio de lugar. Beleza? A diferença entre eles é simplesmente essa, que o relativo se refere a um termo citado anteriormente e o onde, quando for advérbio, não apresentará uma referência. Eu fui e digo para vocês assim, por exemplo, eu sei onde você nasceu. Se eu falar que eu sei onde você nasceu, tá óbvio que ali se existe uma referência sendo feita a lugar, que foi isso que possibilitou o emprego da palavra onde. No entanto, quando eu falo eu sei onde você nasceu, esse onde, ele se refere a um lugar, mas esse lugar não está citado na frase para que ele faça referência,
para que ele faça a retomada e daí seja classificado como pronome relativo. É diferente, ou seja, ali ele seria um advérbio. É diferente de eu falar assim, eu sei o hospital, eu visitei o hospital onde você nasceu. Se eu falar que eu visitei o hospital onde você nasceu, aí eu quero dizer que você nasceu no hospital. Aí ele se refere ao termo citado anteriormente. Neste caso, ele vai ser um pronome relativo. Então a diferença que existe entre eles dois é que o relativo onde fará referência a um termo citado anteriormente. Beleza? Vamos lá. Além disso, é o seguinte. Galera, aqui ó, todo pronome recebe o nome de pronome por que motivo? Porque é uma classe que trabalha pronome. Esse nome, para ser mais específico, é o substantivo, tudo bem? E sempre que você achar um pronome, ele vai trabalhar em prol de um substantivo sempre, que é justamente por esse motivo que ele tem esse nome. Mas como é que ele trabalha para o substantivo? Ele pode trabalhar para o substantivo acompanhando, ou ele poderá substituir o substantivo. Por exemplo, eu chego e falo uma frase assim, João e Maria assistiram a aula. João e Maria assistiram a aula. Aí eu chego aqui, quando eu falo João e Maria assistiram a aula, em vez de eu colocar João e Maria, eu poderia pegar uma classe gramatical e colocar trabalhando para os nomes. Daí eu diria isso. Eles assistiram a aula. Positivo. Aí na hora que eu digo eles assistiram a aula, vocês iriam me dizer o seguinte: David, esse pronome que está aqui, ele é pessoal do caso reto. Positivo. Mas, o que eu quero que vocês me digam? Se este pronome que está aqui, ele tem a função de acompanhar ou de substituir o nome. Observe, em vez de eu falar João e Maria assistiram a aula, eu poderia pegar uma classe e colocar substituindo aqueles nomes e daí falar isso. Eles assistiram a aula. Neste caso, eu usei o pronome eles, claramente vocês vão perceber isso, para substituir os nomes João e Maria. Todo pronome que tem a função de substituir um nome, ele vai ter a sua classificação e vai ser acrescido isso daqui. Ou seja, ele é um pronome pessoal do caso reto, substantivo. Mas em vez de eu colocar João e Maria assistindo a aula, eu poderia também chegar e falar isso. Aquelas pessoas assistiram a aula. Ao falar que aquelas pessoas assistiram a aula, eu usei o aquelas trabalhando aqui para o substantivo. Só que diferente do exemplo de cima, em que o pronome aqui teve a função de substituir os nomes, quando eu usei o pronome demonstrativo aquelas, ele não foi usado com a função de substituir. Ele foi usado com a função de acompanhar. Então, em vez de eu colocar aqui um pronome substantivo, eu vou dizer que esse pronome daqui é um pronome adjetivo. Eu tenho um pronome demonstrativo adjetivo, porque ele tem a função de acompanhar o nome. David, todo pronome vai acontecer isso? Claro que sim. Todo pronome dentro de uma frase,
ou ele tem função de substituir o nome, ou ele tem função de acompanhar. Quando ele substituir o nome, ele vai ser chamado de pronome substantivo, e quando ele acompanhar, ele vai ser um pronome adjetivo. David, isso quer dizer que ele vai deixar de ser reto? Não, claro que não. Gente, todo pronome que você usar, seja ele pronome indefinido, pronome possessivo, pronome relativo, pronome... enfim, qualquer pronome que você venha usar dentro de uma frase, ele vai ser classificado como indefinido, possessivo, relativo, demonstrativo, adjetivo ou substantivo. A única diferença é que um tem a função de acompanhar e outro tem a função de substituir. Por exemplo, eu pego a palavra alguns, que todos conhecem que o alguns é um pronome indefinido. Aí eu chego e construo uma frase assim, por exemplo, alguns faltaram. Quando eu falo alguns faltaram, esse alguns que apareceu aqui é um pronome indefinido, positivo. Mas ao falar que alguns faltaram, ele é um pronome indefinido nesta frase, que está com a função de substituir o nome ou de acompanhar. Ele está acompanhando algum substantivo? Não. Ele tem a função de substituir. E por esse motivo, ele vai ser chamado de pronome indefinido, substantivo. No entanto, eu poderia chegar e falar assim, alguns alunos faltaram. Aí na hora que eu falar alguns alunos faltaram, ele vai continuar sendo um pronome indefinido. Só que em vez de ser substantivo, ele vai passar a ser um pronome indefinido adjetivo. Pelo simples fato de ele ter passado a acompanhar o substantivo. Certinho? A classificação que você já conhece de ser indefinido, possessivo, vai continuar. Mas uma coisa é você olhar a tabela de pronomes. Por exemplo, quais são os pronomes indefinidos? A gramática vai te diz alguns, algum, alguém, ninguém, todo. Agora vamos pregar na frase. Quando nós pregarmos na frase, aquele pronome ou vai acompanhar o nome ou vai substituir o nome. Então ele vai ser um pronome indefinido adjetivo no momento que ele for acompanhar e um pronome indefinido substantivo quando ele for substituir o nome. Beleza? Bom, copia aí pra gente continuar. Vai lá. Vamos lá. Então, voltando para cá, galera. Esse muitas está com a função de acompanhar o nome. Então, ele vai ser um pronome adjetivo indefinido. Fui. 3. A retirada da preposição de em, aqui, né? Não implicaria alteração do texto. Quer do ponto de vista morfológico, quer do ponto de vista sintático. Errado. Alterará? Sim. Olha só. Quando eu falo assim, a indicação inicial é este A, galera, vai ser classificado como artigo. Ele será um artigo. E por que ele será um artigo? Porque ele tem a função de fazer referência ao substantivo indicação. Quando eu falo assim, a indicação inicial é a indicação de que a rede está alterando. Pode tirar esse sim daqui, tá? Esse sim não serve para nada. Vamos lá. A indicação inicial é a indicação de que a rede está alterando a forma. Tudo bem? Esse A é um artigo e como artigo ele vai fazer referência ao substantivo. Show de bola? Perfeito. Agora, quando eu retirar esta preposição de, as coisas vão alterar. Porque eu vou falar o seguinte, a indicação inicial é aquela
que a rede está alterando a forma. Deixa eu explicar aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, olha só. Rapidinho. Aqui, galera, olha só. Eu conheci aquela, você conhece. Quando eu falo eu conheci aquela você conhece, esse aquela que está aqui está sendo repetido. Então isto aqui não pode acontecer. O que eu vou chegar e vou falar? Eu conheci aquela que você conhece. Quando eu falo eu conheci aquela que você conhece, este aquela que está aqui é um pronome demonstrativo. Que está acompanhado de um pronome relativo. Beleza? Show de bola. Só que o pronome demonstrativo, ele pode ser representado pelo aquela ou pode ser representado pelo a, que substitui o aquela. E daí eu falar isso. Eu conheci a que você conhece. Aí quando eu falo conheci a que você conhece, este a que está aqui, ele é um pronome demonstrativo. Então eu teria aqui, eu conheci aquela que você conhece e eu conheci a que você conhece. Quando o a for igual àquela, ele vai ser pronome demonstrativo, como aconteceu com o próprio aquela. Beleza, rapaziada? Show de bola? Tranquilos? Tranquilos, tranquilos? Beleza. E foi exatamente o que aconteceu naquela frase que está lá. Se eu retirar a preposição de, este a passará a ter valor de aquela. Olha só. A indicação inicial é aquela que... A indicação inicial é aquela que a rede está alterando a forma. A indicação inicial é aquela que a rede está alterando a forma. E, consequentemente, esse a passaria a ser um pronome demonstrativo. Então, você teve alteração, sim, do ponto de vista morfológico. Ok, rapaziada? Teve alteração do ponto de vista morfológico e do ponto de vista sintático. Por esse motivo, essa questão daqui é uma questão que está errada. Esse a que ali está, ele seria classificado como artigo, se tivesse preposição de, que equivaleria a você falar isso. A indicação inicial é a indicação de alguma coisa. É a indicação de que a rede, ou seja, aqui você tem um artigo. Porém, se você tirar a preposição de, ele deixa automaticamente de ser artigo para poder ser um pronome demonstrativo. A indicação inicial é aquela que a rede está alterando. Bom, só que isso daí, galera, mais uma vez, nós nos próximos blocos, quando nós estivermos estudando pronome relativo, pronome demonstrativo, vocês vão aprender isso daqui de uma forma muito mais simples. Porque aqui, eu não sei por que motivo que essa questão entrou aqui como uma questão de revisão, embora seja uma questão tranquila de entender, para você poder perceber isso e absorver de uma forma 100% tranquila, existiria necessidade de conhecer essa estrutura do pronome demonstrativo. Mas enfim, aguardem que a gente vai resolver isso aí nas próximas aulas. Falou, meus amigos? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Próxima questão. Questão agora, vamos entrar em análise sintática. Bom, análise sintática é um assunto de extrema importância, um assunto cheio de dica para a gente poder analisar. E aqui ele pergunta, na primeira questão, quem é o sujeito de ouviam-se? Aí a dica qual é? A dica. Para eu poder saber quem é o sujeito de ouviam-se, eu posso perceber simplesmente quem foi o responsável por ter jogado aquele verbo plural. Porque a flexão do verbo plural é para concordar com quem, rapaziada? Não é com o sujeito? Então vamos perceber.
Vamos perceber o seguinte, quando ele fala ouviam-se, o que eram ouvidos? O que eram ouvidos eram brados de cólera e de dor. Beleza, garoto? Brados de cólera e de dor, função sintática de quê? Sujeito. Por que eu posso afirmar isso? Observe. Se aqui eu usasse brado no singular, eu falaria ouviam-se brado? Não. O que eu falaria? Ouvia-se brado. Ou seja, ele foi flexionado ao plural para concordar com brados. Isto acontece devido à sua função sintática, que é de sujeito. Beleza, garoto? Tranquilos, meus amigos? Show de bola? Ótimo. Então a resposta da questão é a letra A. David, posso fazer uma pergunta? Faz aí. O que esse C daqui é? Partícula passivadora, pô. Beleza? E como é que eu sei que é partícula passivadora? David, existe alguma dica para poder confirmar se aquilo é partícula passivadora? Existe. E a dica para você confirmar se é partícula passivadora é simplesmente substituir a forma verbal que aqui está pela locução. Vocês se lembram de quando a gente fala em pronome passivador? Deixa eu colocar aqui uma frasezinha para vocês. Deixa eu colocar aqui. Ó, a resposta é letra A. Vamos lá. Aqui, galera. A dica para a gente poder saber se o C é pronome passivador, se o C é indeterminador do sujeito, se o C é uma parte integrante do verbo. Já falei isso em outros blocos, mas como é uma revisão, vale a pena a gente comentar. Se eu tiver o pronome apassivador, eu tenho que me lembrar disso. Existem, gente, duas formas de se fazer a voz passiva. A voz passiva ela pode ser feita de que maneira? Ela pode ser feita da forma pronominal e a voz passiva pode ser feita da maneira locucional. Ok? Sempre que pintar dúvida se a voz passiva é pronominal ou ela é passiva locucional, sempre que pintar a dúvida se o C é pronome passivador, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça qual é? Cara, se ele for um pronome passivador, se eu imaginar que existe um pronome apassivador, eu vou fazer a voz passiva. Isso é óbvio. Para que você confirme isso, o que você pode raciocinar? Poxa, o pronome passivador ele faz a voz passiva. Só que eu tenho duas formas de se fazer a voz passiva. Eu posso fazer a voz passiva usando o pronome e posso fazer a voz passiva usando a locução verbal. Quando eu falo resolveram-se aqueles exercícios, eu quero saber se aqui de fato é um pronome passivador. Aí é só você trocar pela locução verbal. Daí você falaria o quê? Aqueles exercícios foram resolvidos. Se eu digo que resolveram-se aqueles exercícios, equivale a dizer que aqueles exercícios foram resolvidos, é sinal de que aqui eu também tenho a voz passiva. Eu também tenho a voz passiva. Porque aqui eu tenho uma locução verbal. Ou seja, eu estou trocando uma voz passiva por outra. Isso só vai me dar certeza de que aqui existe um pronome passivador. E por consequência disso, galera, aqui você tem esse cara com a função sintática de sujeito. E aí você já entra com outra dica. Como é que você pode afirmar que de fato ele é o sujeito? Se ele é o sujeito, ele é o responsável por fazer a concordância. Se aqui, em vez de eu falar aqueles exercícios, eu falasse aquele exercício, eu falaria resolveram-se aquele exercício ou resolveu-se aquele exercício? Eu falaria o quê? Resolveu-se aquele exercício. Ou seja, a flexão desse verbo aqui ao plural é para concordar com aqueles exercícios. Sinal de que ele tem função sintática de sujeito. Então aqui você tem duas dicas importantes. Quando você quiser descobrir se algum termo tem função de sujeito ou não, explora a flexão. Pergunta lá se o verbo está concordando com ele. Plural com plural, singular com singular. No entanto, para você saber se o cara é pronome passivador, não precisa você nem fazer isso. A única coisa que você tem que fazer é, poxa, se o apassivador faz um tipo de passiva, eu troco pela outra passiva. Sempre que essa correspondência aqui existir,
é verdade que o ser será um pronome passivador. Podem perceber que essa correspondência de resolveram-se aqueles exercícios e aqueles exercícios foram resolvidos, isso só vai dar certo quando o ser for passivador. Caso você substitua pelo pronome determinador do sujeito, por exemplo, tente fazer isso com o pronome determinador do sujeito. Eu posso falar, precisava-se de exercícios difíceis. Equivale a falar, de exercícios difíceis eram precisados. Eu tenho como fazer isso? Não. O que eu não tenho como fazer? Correspondência de voz passiva. Se não tem correspondência de passiva, é claro que esse cara não é apassivador. David, então beleza, vamos partir para a próxima etapa. Eu acho que aqui eu tenho um pronome indeterminador do sujeito. E a dica para saber se existe um pronome determinador do sujeito é você raciocinar o seguinte. Cara, se ele é um pronome indeterminador do sujeito, ele faz o sujeito da frase ficar indeterminado. Eu vou simular a presença de um sujeito. Se eu chegar aqui e falar isso, ó, o aluno, observem, se eu falar isso, o aluno precisava-se de exercícios difíceis. Essa frase vai ter sentido? Não. Eu não posso falar que o aluno precisava-se de exercícios difíceis. Por que eu não posso fazer isso? Porque esse ser, de fato, ele tem função indeterminadora. E para eu poder afirmar se ele tem função indeterminadora, é só eu simular a presença de um sujeito que não haverá sentido. Ponto. Agora, eu chego aqui e uso esse mesmo aluno. E vou lá e digo isso, tá? O aluno suicidou-se naquele dia. Quando eu falo que o aluno se suicidou naquele dia, essa frase tem sentido. Ou seja, eu tenho a possibilidade de simular quem é o sujeito da frase. Se eu posso simular um sujeito, eu tenho, assim, a impossibilidade de dizer que esse ser é um pronome indeterminador. Não existe a menor chance. Tudo bem? E além disso, David, o que esse ser seria? É chamado de parte integrante do verbo. E para isso você precisaria conhecer, galera, que ele é uma parte integrante do verbo, fazendo o quê? Simplesmente retirando esse ser da frase e percebendo que existe um erro. Eu não posso chegar e falar assim, por exemplo, eu suicido, tu suicidas, ele suicida. Eu posso falar o quê? Eu me suicido, tu te suicidas, ele se suicida. Porque aqui você tem o verbo suicidar-se. Não existe suicidar, existe o verbo suicidar-se. Ou seja, esse ser de fato é uma parte integrante do verbo. Neste caso aqui, galera, olha que coisa interessante. A dica para você matar esses três é exatamente essa. Saber se é passivador, troca pela locução verbal. Saber se é indeterminador do sujeito, simula a presença de um sujeito. Saber se é parte integrante do verbo, é só você tirar o C da frase, que algum erro aparecerá. Com certeza, se você tirar o C, aparecerá algum erro. Porque para a frase estar certa, se ele for integrante do verbo, ele tem que aparecer junto ao verbo. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Deixa eu explicar uma outra coisa para vocês aqui. Existem verbos, galera, como esse daqui. Olha só. O suicidar-se é um verbo pronominal. Agora, ali você tem um verbo pronominal chamado de essencial. E por que você tem um pronominal essencial? Porque este verbo, ele só existe com a presença do ser. Existem verbos pronominais que são chamados de pronominais acidentais e pronominais essenciais. Quando você tiver um verbo pronominal essencial, o que faz ele ser chamado de essencial? É aquele verbo, ele só existir com a palavra ser. E existem verbos, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Olha só.
Não copia agora não, tá, galera? Que eu vou fazer um monte de alteração aqui. Não copia. Quando eu falo assim, encontrou o aluno, encontrou com o aluno. Qual é a frase correta? Quem encontra, encontra alguém. Só que você tem o verbo encontrar, que é transitivo direto, e você tem o verbo encontrar-se, que é transitivo indireto. Só que quando você fala que encontra, quem encontra, encontra alguém. E quem se encontra com alguém. Não existe eu falar, poxa, ontem eu encontrei com o professor. Eu não posso falar isso. Eu posso falar o quê? Ontem eu me encontrei com o professor. Amanhã eu me encontrarei com ele. E você se encontra com seu amigo. Encontrar-se é transitivo indireto. E o verbo encontrar é transitivo direto. Então aqui, galera, por exemplo, vamos supor que eu colocasse o C aqui e colocasse o C aqui. Na primeira frase, se eu retirar o C, a frase está correta. Eu posso chegar e falar isso. Encontrou o aluno, que quem encontra, encontra alguém. É um verbo transitivo direto e o aluno tem função sintática de objeto direto. Beleza? Show de bola. Agora, quando eu falo encontrou-se com o aluno, se eu retirar este C, e daí eu deixar a frase assim, encontrou com o aluno, essa frase está correta ou ela está errada? Ela está errada. Por que ela está errada? Porque para eu ter o com usado como objeto indireto, eu preciso do ser. A frase só está certa se eu deixar o ser. Ou seja, neste caso aqui, para ela estar correta, o ser tem que fazer parte do verbo. Neste caso, eu tenho a parte integrante do verbo. Aqui, o verbo que eu estou usando é o verbo encontrar-se, que é um verbo pronominal. Ponto. Mas o verbo que eu ali tenho existe com pronome e sem pronome. Ou seja, existe o verbo encontrar tal qual existe o verbo encontrar-se. Neste caso, eu tenho a possibilidade de ter o verbo com um pronome ou sem um pronome, o que me dá a certeza de que aqui eu tenho o verbo pronominal acidental. Agora, por exemplo, queixou-se. Eu posso falar queixou? Não, só existe com o ser. Então, queixar-se é um pronominal essencial. Se eu pegar o verbo arrepender-se, eu não posso falar eu arrependo, somente eu me arrependo. Então, só existe o verbo com o ser. Então, arrepender-se, queixar-se, suicidar-se são pronominais essencialmente pronominais. Agora, se eu posso usar encontrar e encontrar-se, se eu posso usar lembrar e lembrar-se, existe com o ser e sem o ser. Quando isso acontecer, ele será um verbo pronominal essencial. Porém, aqui em cima, eu também posso usar o ser, só que em outras condições. Por exemplo, eu falar assim, encontrou-se o aluno. Se eu usar encontrou-se o aluno, aqui eu estou usando o verbo encontrar, que está seguido do ser, que é um pronome apassivador. E aí o objeto direto irá virar sujeito.
E equivale a você falar o quê? Encontrou-se o aluno. Equivale a você falar que o aluno foi encontrado. Para eu afirmar se é pronome passivador, é só eu trocar pela locução verbal. Então falar encontrou-se o aluno equivale a dizer o aluno foi encontrado. Copiei que eu vou dar mais um exemplo dessa brincadeira aqui. Diferença de pronominal essencial e pronominal acidental. O essencial só existe com pronome e o acidental existe com e sem o pronome. Copia aí para a gente continuar. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu dar mais um exemplo para ficar bonito. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Podemos? Vamos lá? Beleza, garoto? Fazer a mesma coisa com o verbo lembrar. Vou colocar aqui, ó. Lembrou-se o dia da prova. Beleza? Lembrou-se do dia da prova. Olha só, galera. Vou chegar aqui e vou colocar o C na frase. Lembrou-se o dia da prova e lembrou-se do dia da prova. O que eu vou fazer? Observe que, ó, quem lembra, lembra alguma coisa. Então eu falo assim, eu lembro o dia do seu aniversário. Ou eu posso dizer que eu me lembro. Eu me lembro, só que quem se lembra de alguma coisa. Então você tem duas situações. Você tem o verbo lembrar. Quem lembra, lembra alguma coisa. E quem se lembra de alguma coisa. Ou você usa o verbo lembrar, que é transitivo direto. Ou você usa o verbo lembrar-se, que é transitivo indireto. Lembra algo e se lembra de algo. Aí eu chego aqui e pergunto a vocês, preste atenção. Caso eu retire esse ser, haverá algum prejuízo para a frase? Não. Eu posso falar lembrou o dia da prova, porque quem lembra, lembra alguma coisa, é um verbo transitivo direto e aqui eu tenho o objeto direto. No entanto, eu vou chegar aqui e vou retirar esse ser. Aí eu pergunto, eu posso chegar e falar isso? Lembrou do dia da prova? Não existe isso. Não existe a construção lembrou do dia. Existe lembrou o dia. Ou lembrou-se do dia. Enfim, para que ficasse correto aqui, usado como objeto indireto, eu precisaria do ser. Nesta frase aqui só está certo se o ser permanecer, porque aqui ele faz parte do verbo. Para que haja esse complemento preposicionado, o ser tem que existir, porque ali você tem uma parte integrante do verbo. Neste caso, eu estou usando o verbo
lembrar-se, que é um verbo pronominal. Mas ele é um pronominal que existe tanto o verbo lembrar quanto lembrar-se. Então esse verbo pode existir com pronome e sem o pronome. Por isso que ele é chamado de verbo pronominal acidental. No entanto, quando você fala lembrou o dia da prova, aqui você pode chegar e colocar, usar a frase sem ter o ser. Tá certo? Por quê? Porque ali você está usando o verbo lembrar, galera. E para que vocês tenham conhecimento, lembrar é um verbo transitivo direto e lembrar-se é verbo transitivo indireto. Quando ele tiver usado com a parte integrante do verbo, ele vai ser transitivo indireto. Aí eu chego aqui e coloco o ser. No momento que eu inserir o ser, a frase continuará correta caso eu use este ser como pronome apassivador e chame esse camarada aqui de sujeito. Falar lembrou-se o dia da prova equivale a falar que o dia da prova foi lembrado. Se lembrou-se equivale ao dia da prova foi lembrado, eu estou ratificando que aqui existe um pronome passivador. Beleza, rapaziada? Ali você também tem o mesmo raciocínio com o verbo esquecer e esquecer-se, que pode ser transitivo direto, o esquecer alguma coisa e o esquecer-se de alguma coisa. Mas eu não vou comentar do verbo esquecer-se aqui, nem do esquecer, porque na hora que explicar regência, eu vou falar de novo dos verbos lembrar e esquecer. Aí eu comento isso daqui tudo novamente. Beleza, galera? Copiei pra gente continuar. Vamos lá. Voltando aqui. Agora vamos para a segunda questão. Vamos lá. Questão número 5. É uma questão com o modelo da Fundação Carlos Chagas. Vocês têm que conhecer a Fundação Carlos Chagas, caso vocês venham fazer uma prova, porque são questões muito repetitivas, são questões muito previsíveis. Questões que certamente vocês não vão ter nenhum problema se treinarem antes. Essa questão que está aqui é uma questão que é extremamente cobrada e muito cobrada mesmo para quem vai fazer prova da Fundação Carlos Chagas. Ele te dá um verbo e perguntar para você qual é o verbo que vai exigir o mesmo tipo de complemento. Aí para isso você vai ter que analisar essa frase sintaticamente, beleza? E eu vou chegar e vou fazer isso com vocês. Propicia o autocrescimento sustentado da população. Se propicia, propicia alguma coisa. Aqui eu tenho o verbo que está sendo usado como transitivo direto. Propicia o quê? O autocrescimento sustentado da população. Se propicia alguma coisa, eu tenho um verbo transitivo direto e o autocrescimento é o objeto direto. Aí agora eu vou em busca de um verbo que exija o mesmo tipo de complemento. Ou seja, que também seja transitivo direto. Vamos procurar isso em alguma opção? Vamos lá. Que conjugam importância e poesia. Beleza, garoto? Se conjugam alguma coisa. Já achei a resposta. É um verbo transitivo direto. Importância e poesia é um objeto direto. Beleza? Por esse motivo, o verbo que aqui tem é transitivo direto e a resposta será exatamente essa, que é a letra A. O verbo que ali está exige um objeto sem preposição. Beleza? Vamos lá. As plantas fósseis são exemplares. As plantas fósseis têm função sintática de sujeito. Lindo.
são exemplares. Exemplares é um predicativo do sujeito e o verbo ser é um verbo de ligação. Tudo bem? Serviu de campo de estudos. Serviu de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. De campo de estudos, serviu de alguma coisa. Aqui eu tenho um objeto indireto. E quando eu uso um terço, tem função sintática de sujeito. Um terço está na chapada do Araripe. Está em algum lugar. Está na chapada do Araripe. É um adjunto adverbial de lugar. Logo, esse verbo que está aqui é intransitivo, que corresponde aos estados do Ceará. Se corresponde a alguma coisa, é transitivo indireto. Aos estados do Ceará, de Pernambuco e do Piauí, corresponde a alguma coisa, transitivo indireto. E aqui você tem a presença do objeto indireto. Beleza, galera? Logo, a resposta letra A. É somente ali que você tem um verbo transitivo direto que vai exigir a presença óbvia de um objeto direto. Por esse motivo, este verbo exige o mesmo tipo de complemento que está aqui e por esse, lógico, a resposta será a letra A. Beleza? Copia aí para a gente continuar. Vai lá. Vamos lá? Fui. Vamos lá. Questão de número 6. Concordância. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase de que opção? Bom, eu vou em busca de quem? Do sujeito. Ok, rapaziada? Vamos lá. Chegou ao fim as campanhas. Não, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Porque as campanhas estão sendo usadas no plural. Então não é chegou ao fim as campanhas, e sim o quê? Chegaram ao fim as campanhas, plural com plural. A conscientização dos moradores daquela área contaminada pelos resíduos acabaram. Não, a contaminação não acabaram. A conscientização, perdão. A conscientização não acabaram, não. A conscientização acabou. A concordância vai ser feita na terceira pessoa do singular. Beleza, galera? Show de bola! Então não é a A, não é a letra B. Fui. Letra C. Muitos consumidores se mostram engajados na luta pela sustentabilidade. Muitos consumidores se mostram. Beleza, concorda com muitos consumidores. Vamos lá. Só que eles se mostram engajados na luta e traduzem seu compromisso. Quem traduz seu compromisso também são muitos o quê? Muitos consumidores. É aquilo que os consumidores compram. Ótimo. Todos os três verbos no plural
concordando com muitos consumidores. E por esse motivo, a resposta é a letra C de cachorro. David, vê os erros das outras opções? Vamos que vamos. As atitudes firmes, claras, voltadas para a sustentabilidade na exploração dos recursos da natureza, devem trazer. Beleza, garoto? E o que devem trazer? São as atitudes firmes. Atitudes firmes devem trazer. Lindo! Deveria ser divulgado claramente os princípios. Não. Os princípios deveriam ser divulgados. Tudo bem? Os princípios deveriam ser divulgados, que norteiam as atividades empresariais como diretrizes para orientarem os consumidores. Só para confirmar que a resposta é a letra C de casa. Beleza, garoto? Lindo! Vamos lá. Próxima questão. Ótimo, vem comigo. Questão número 7. Vou analisar aqui o verbo. Reparem, sem o ser. Ó, debateu. Quem debate alguma coisa, é um verbo transitivo direto. E as questões sobre ética e moral é objeto direto. Ponto. Aí agora eu vou chegar aqui e vou colocar o ser. Na hora que eu inserir esse ser, ele será um pronome passivador. E aí o objeto direto irá se transformar em sujeito. Lindo! Como é que eu vou colocar então? Debateram-se e não debateu-se. Porque o sujeito está no plural. Então o certo é debateram-se questões sobre ética e moral. Mais uma vez, quer confirmar se isso é o certo? Troca o debateram-se por quê? Por foram debatidas as questões. Equivale? Beleza. Então é verdade que aqui esse camarada tem função sintática de sujeito. É verdade que se debateram-se equivale a foram debatidas. Esse ser, de fato, é um pronome passivador. Por esse motivo, a resposta não pode ser a B, não pode ser a C e não pode ser a E. Ou a resposta vai ser A ou vai ser a letra D de dado. No outro eu nem preciso discutir. Aqui eu vou colocar o quê? Fala-se. Esse ser é um pronome indeterminador de sujeito. Ponto. E aí? Ou devem-se ou deve-se. Aí eu vou colocar aqui o verbo, né? Como vai fazer parte de uma locução verbal, eu vou analisar o verbo principal, que é o considerar. Quem considera alguma coisa. É transitivo direto. Como ele é transitivo direto, as ponderações têm função sintática de objeto direto. Aí eu vou trocar, agora eu já sei que ela aceita passiva. Quando eu inserir o ser, esse ser é um pronome apassivador. Por consequência disso, o objeto direto vai se transformar em sujeito e as ponderações devem ser consideradas. Por esse motivo, a resposta será a letra A de amor. Beleza, rapaziada? Show de bola. Tranquilos. Vamos para a próxima questão. Bom, questão número 8. Essa questão também é uma questão de concordância. Só que é uma questão de concordância nominal. Muito bom. Uma questão que o camarada vai te pedir para ter um conhecimento sobre algo que eu ainda vou te explicar aqui. Rapidamente, olha só. Presta atenção aqui.
Nota aí. Vamos lá. Aqui, rapaziada. Mãe e filha. Vou usar o adjetivo bonita. Eu tenho a possibilidade de fazer a concordância atrativa. E daí falar isso. Bonita, ok? Falar filha, mãe e filha bonita, tal qual eu posso concordar com os dois. E daí falar mãe e filha bonitas. Beleza? O que aconteceu aqui? Eu tive o substantivo, mais um substantivo, e depois eu usar o adjetivo. Sempre que isso acontecer, você tiver lá substantivo, 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 e depois o adjetivo, a gramática normativa, ela admite que você faça concordância com o núcleo mais próximo ou que você concorde com os dois, como foi feito aqui. E caso existam substantivos de gêneros distintos, aí a concordância vai prevalecer no masculino. Eu posso chegar e falar isso, pai e filha bonita, mas se tiver substantivo de gênero masculino, aí quem vai prevalecer é o masculino. E daí eu falaria o quê? Pai e filha bonita ou pai e filha bonitos. Beleza? Show de bola. David, mas e se eu tiver vários substantivos femininos e um só masculino? Não importa. A concordância prevalece sempre com o masculino. Se você estiver fazendo a concordância atrativa, é só você observar o substantivo mais próximo. Masculino com masculino, feminino com feminino, singular com singular e plural com plural. No entanto, se você opta por fazer a concordância gramatical, certamente será o plural, porque você vai concordar com mais de um substantivo. E aí que você tem que observar. Há substantivos de gêneros distintos. O masculino prevalece. Vamos supor que eu tivesse aqui 100 pessoas assistindo a aula e fossem 100 mulheres. Eu falaria o quê? Boa noite, amigas, porque só há mulheres. Só que eu tenho 99 mulheres e um homem. Aí eu falaria o quê? Boa noite, amigos, porque o masculino prevalece sobre todos os substantivos femininos. E por essa linha de raciocínio, eu faria o que aqui? Ou falaria bonita, ou jogaria no plural, porque tenho mais de um, e se tem o masculino, sempre prevalece o masculino. Daí eu vou falar o quê? Bonitos. Tudo bem? Bom, se eu falar aqui respiração e circulação, aqui que entra um perigo. Se eu falar respiração e circulação, eu vou falar o quê? Sanguínea, concordando com o substantivo mais próximo. Só que neste caso, galera, eu tenho substantivo e adjetivo. Mas por uma questão de raciocínio lógico, eu não posso colocar sanguínea ou sanguíneas, as duas formas. Eu não tenho como fazer isso,
Por que motivo que eu não tenho como fazer isso? Porque, repare uma coisa, ó, o adjetivo bonito, ele pode se referir a todos esses substantivos. Eu posso falar que o pai é bonito, que a mãe é bonita, que a filha é bonita, sem nenhum problema. E é isso que vai possibilitar a concordância ser feita tanto atrativa como gramaticalmente. No entanto, se eu falar respiração e circulação e daí usar o sanguínea, ele pode se referir ao substantivo circulação porque você pode ter a circulação do sangue. Mas existe a respiração do sangue? Não. Se não existe a respiração do sangue, neste caso eu não tenho como fazer a concordância gramatical. Ah, mas você não falou que podia fazer as duas? Gente, por uma questão muito óbvia, claro, se você pode até fazer as duas, desde que o adjetivo ele possa se referir ao substantivo. Se o substantivo não tem como receber o adjetivo, como é que você vai fazer a concordância com ele? Claro que não. Então, nesse caso, a única concordância seria atrativa no caso sanguínea. Tudo bem? Mesma coisa se falasse, por exemplo, assim, vamos supor que eu colocasse uma frase assim, galera. Casa e sorvete saboroso. É a única possibilidade. Casa e sorvete saboroso. Porque, a princípio, o saboroso só vai se referir a sorvete. Ponto. Eu não poderia falar carne e sorvete saborosos. Ah, mas se a carne... Perdão, casa e sorvete saborosos. Ah, mas se a casa for de chocolate, ou se for uma casa... Não fala besteira, não. A princípio, não. A princípio, casa e sorvete saboroso. Mas se em vez de casa eu usasse carne, aí eu poderia falar o quê? Carne e sorvete saboroso ou carne e sorvete saborosos. Para que eu possa fazer as duas concordâncias, logicamente que o substantivo tem que poder receber aquele adjetivo, que foi o que aconteceu aqui, porém não aconteceu aqui. Tranquilo, meus amigos? Show de bola? Show de bola? Vamos que vamos. Copia rapidinho para a gente pagar. Som, tá ligar o som, eu tô gravando. Deixa eu só dar o tempo do corte. Pode ir? Vamos lá, rapaziada. Agora sim vocês podem fazer a questão. Bom, aqui ele pergunta se em vez de você falar contemplação e concentração profundas, se você pode concordar só atrativamente. E daí você falar contemplação profunda. Pode, sem nenhum problema. Você pode ter uma contemplação profunda. E daí a concordância seria feita de forma atrativa. Por esse motivo que a banca marcou a questão como certa. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Estudos, A inclusão de "e a escrever", logo após o trecho, já demonstraram que aprender a ler não implicaria alteração das formas verbais altera e engrossa, que devem permanecer no singular. Vamos ver lá. Estudos da neurociência já demonstram que aprender a ler e a escrever. Cadê o verbo que ele está falando? Que engrossa, que deve permanecer no singular. Aí, para essa teoria, a gente vai ter que ficar ligado no sujeito oracional. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Estudos da neurociência já demonstraram que aprender a ler e aprender a escrever, especialmente na infância, altera
a autonomia do cérebro e engrossa. O que altera a autonomia do cérebro? Aprender a ler e aprender a escrever. E o que engrossa uma estrutura? Aprender a ler e aprender a escrever. O que acontece? Ali você tem o chamado sujeito oracional. E aí vocês vão notar a observação. Coloca aí, por favor. Coloca assim. O sujeito oracional só faz concordância com o verbo na terceira pessoa do singular. Pode colocar aí, tá? O sujeito oracional só faz a concordância com o verbo na terceira pessoa do singular. Deixa eu colocar aqui. Um exemplo. Aqui, ó, vamos comigo. Primeira frase, eu coloco assim. É necessário bons comentários. Calma. Eu não vou falar que é necessário bons comentários, porque o sujeito aqui são bons comentários. Beleza, garoto? Bons comentários tem função sintática de sujeito. Aí eu vou fazer a concordância diretamente com o verbo. Aí o que eu vou dizer? Que são necessários bons comentários. Uma vez que esse sujeito ele não seja oracional, ele vai ser responsável por fazer a concordância com o verbo. No entanto, quando você fala, é necessário aprender a ler é o sujeito. Só que neste caso, o sujeito está sendo representado por uma oração. Aí ele vai ser analisado como sujeito oracional. Quando o sujeito for oracional, a concordância só poderá ser feita na terceira pessoa do singular. E aí eu vou dizer isso, que aprender a ler é necessário. Positivo? Show de bola. Aí eu venho aqui embaixo. É necessário. Só que aqui em cima o que é necessário é somente isso. Repare, eu só usei um sujeito oracional. Aprender a ler. E aqui não geraria qualquer tipo de dúvida. Só que aqui, se você falar que é necessário aprender a ler, e também é necessário respeitar as regras gramaticais. Eu usei aqui um sujeito oracional e depois eu usei outro sujeito oracional. Sendo assim, o aluno poderia ser induzido a imaginar que aqui teria que ser o plural. E não tem como ser o plural porque, independente de quantos sejam os sujeitos oracionais, a concordância será feita sempre na terceira pessoa do singular. Então aqui eu vou colocar aprender a ler é necessário, só que tem outra coisa que é necessário. Além de aprender a ler, também é necessário respeitar as regras gramaticais. A concordância permanecerá na terceira pessoa do singular. E aí foi aquela dica, aquilo que eu ditei para vocês. O sujeito oracional sempre faz a concordância na terceira pessoa do singular. Beleza? Copia aí para a gente continuar, rapidinho.
Agora vamos dar uma voltada naquela questão lá rapidinho? Vamos lá. Bom, aqui olha só. Aprender a ler é o sujeito oracional. Tanto o altera quanto o engrossa. Embora ele não tenha falado nada do altera, a gente pode analisar isso daqui. Aprender a ler altera a autonomia do cérebro e aprender a ler engrossa. Aí ele pede para você colocar o e a escrever. Na verdade, você vai inserir um outro sujeito oracional. Tá aqui. Aprender a ler e aprender a escrever. Altera e engrossa. Por quê? Independente de quantos sejam os sujeitos oracionais, a concordância será feita sempre na terceira pessoa do singular. Consequentemente, não implicaria alteração das formas verbais altera. Ah, não, ele falou das duas, é? Altera e engrossa, que devem permanecer no singular. Certinho, certinho, certinho. Tudo bem? Fui. Vamos lá, 10. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Vamos ver lá. Ó, há frases que não. Há frases que se repetem. Então aqui eu já tenho um erro de concordância, beleza? E que exatamente por isso as frases passam a soar como se constituíssem cada uma delas uma verdade, como se constituísse uma verdade incontestável. Uma verdade contestável tem função sintática de sujeito. Uma verdade contestável como se constituísse na terceira pessoa do singular. Consequentemente, essa daqui está errada. Não é a letra A. Frases sempre haverão. Pô, tá de sacanagem. O verbo haver no sentido de existir não tem plural. Frases sempre haverá, que a força de se repetirem ao longo do tempo acabam sendo tomadas como verdades absolutas. O erro está aqui, ó. Teria que ser haverá. Então não é a letra A, não é a letra B. Fui. C. Quando há muitas pessoas interessam, dar crédito a frases feitas e lugares comuns. Dar crédito a frases feitas e a lugares comuns, observe, galera. Eu tenho aqui um sujeito que tem um verbo. E por esse motivo vai ser chamado de oracional. Show de bola. Então o certo é falar o quê? Que dar crédito a frases feitas interessa e não interessam. Porque não são muitas pessoas que interessam. É dar crédito a frases o que interessa a alguém. Esse a muitas pessoas é o objeto indireto. O verbo interessar deveria aparecer na terceira pessoa do singular para que a concordância fosse respeitada com o sujeito oracional. Então aqui nós temos um erro. Há o risco de se cristalizarem falsos juízos. Então aqui tem outro erro. Não é a letra C. O hábito da repetição mecânica de frases feitas em lugares comuns acaba por nos conduzirem... Calma! O hábito acaba por nos conduzirem à fixação de muitos conceitos. E o que vai conduzir a nós também é o hábito. Ou seja, tem aqui um outro erro de concordância. O hábito acaba por conduzir a nós. Outro erro de concordância. Cabe aos indivíduos mais conscientes, aí claro que a resposta então será a letra E, né? Vamos ver? Cabe aos indivíduos mais conscientes combater o chavão e o lugar comum. Tá aqui, ó. Combater o chavão e o lugar comum. Observe que aqui nós temos o sujeito oracional. Ok? Por você ter a presença do verbo combater. Então aqui você tem um sujeito oracional. Combater o chavão
cabe aos indivíduos mais conscientes, para que não se percam de vista os legítimos valores sociais, para que os legítimos valores não sejam perdidos, ou seja, para que não se percam os legítimos valores. Então essa daqui realmente não apresenta erro de concordância, e é justamente por esse motivo que a resposta será a letra E. Beleza? Vamos passar à próxima. Vamos lá. No trecho, a dúvida de não sei o que tal, os verbos interrogar, determinar e situar-se, empregados em sua forma nominal do infinitivo, exercem a função de sujeito da oração em que ocorrem. Por isso, a forma verbal são está empregada no plural. Gente, o que eu vou afirmar sobre essa questão? Claro que ela está errada. Por quê? Olha só. Determinar, situar-se, interrogar-se, na forma de infinitivo, exerce a função sintática de sujeito da oração em que ocorrem. Por isso a forma verbal são está empregada no plural. Não, a forma verbal são, ela até pode ser empregada no plural sim, mas não para concordar com o sujeito representado por oração, que foi o que ele sugeriu aqui. Vamos dar uma olhada lá. A dúvida nos mete medo. Interrogar, determinar com exatidão e situar-se, todos esses atos de liberdade, de decisão e de responsabilidade são terrivelmente angustiantes. Ó. Esse são, galera, está no plural para concordar com todos, ok? Todos. Isso aqui, gente, é chamado de aposto resumitivo. OBS pode anotar aí. Quando houver um aposto resumitivo, vírgula, com ele a concordância deverá ser feita. Por exemplo, coloca assim, galera, uma frase. Coloca aí. Dinheiro sujo, vírgula. Drogas e rock and roll. Dinheiro sujo, drogas e rock and roll, vírgula. Nada me seduz. Repara, se eu não tivesse o nada, eu falasse aí, dinheiro sujo, drogas e rock and roll me seduzem. Aí eu concordaria com o sujeito composto. Drogas, dinheiro sujo e rock and roll me seduzem. Agora se eu falar drogas, dinheiro sujo e rock and roll, nada me seduz. Aí a concordância teria que ser feita com nada. Esse nada, ele é chamado de aposto resumitivo. E o que o aposto resumitivo faz? Como o próprio nome sugere, ele resume. E aí, quando isso acontecer, a concordância do verbo deverá ser feita com ele, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Interrogar, determinar, situar-se, todos esses atos, ou seja, todos, isso é um aposto resumitivo, porque resume todos. Aí a concordância do são será feita com ele. Todos esses atos são terrivelmente angustiantes. Aí a concordância foi feita ali com o aposto resumitivo, tá? Mas eu poderia chegar ali e matar essa questão mesmo sem voltar ao texto. Porque quando ele fala interrogar-se, determinar-se, situar-se, empregados em forma nominativa de infinitivo, exerce a função sintática de sujeito de oração em que ocorrem. E por isso a forma verbal são está empregada no plural. Se ele está dizendo a você que a série de orações teria função de sujeito, poxa, a concordância nunca poderia ser feita no plural, porque é uma série de sujeitos oracionais.
Então, mesmo sem voltar ao texto, eu já teria certeza de que essa resposta aqui é uma resposta errada. Vamos lá, galera. Vamos à próxima questão. Vamos lá, próxima questão. Se a expressão sublinhada na frase trata de angústia fosse flexionada ao plural, o verbo deveria aparecer no plural. Errado. Aqui, ó. Pra galera que já está bem antenada aí, rapaziada, o que esse trata aqui é? Esse trata é uma partícula indeterminadora do sujeito. Quando você fala trata de angústia, angústia tem função sintática de objeto indireto. Verbo nenhum concordará com o objeto indireto. Então aqui, independente de ser angústia ou angústias, que foi o que ele pediu, o tratar jamais seria usado no plural. Aqui você tem o quê? Trata-se de angústia ou trata-se de angústias. Só para lembrar, embora eu já tenha explicado tudo isso nos blocos anteriores, anota a observaçãozinha aí. O pronome determinador do sujeito só aparece com o verbo na terceira pessoa do singular. O pronome determinador do sujeito só aparece com o verbo na terceira pessoa do singular. Beleza? Bom, então essa questão, claro, está errada. Vamos que vamos. 13. Beleza? Na linha 4, a forma verbal devoram está no plural para concordar com a expressão as crianças. Lindo! Certinho, certinho, certinho. Vamos ver? Ó, as crianças têm naturalmente um interesse enorme. Quem é que tem um interesse enorme? São as crianças. Pelo mundo, os olhinhos delas ficam deslumbrados com tudo o que vem. Devoram tudo. Lembro-me da minha neta de 1 ano, agachada no gramado, encharcado, encantada com uma minhoca. Então, reparem, pelo sentido, quem é que devoram tudo? São as crianças. Essa questão daqui é para o cara não zerar. Ok, rapaziada? As crianças devoram tudo. Devoram está no plural para concordar com crianças. Uma questão facinha, facinha, que tem um gabarito marcado como certo. Tranquilos? Tranquilos, tranquilos. Vamos lá. Próxima questão. Também é de concordância. Vamos comigo. Concordância nominal está corretamente estabelecida em... Vamos dar uma olhada lá. Perdi muito tempo comprando, aquelas blusas rosas. Errado. Eu não faço isso. O certo é colocar blusas rosa. Daqui a pouquinho eu dou uma dica para vocês como isso. Valeu? As milhares de fãs. Que isso? Tá errado? Por que tá errado? Milhar é um substantivo masculino. Não existe, embora comum a galera falar, né? Não existe frases do tipo as mulheres lindas do Brasil. O certo é falar o quê? As milhares de mulheres. Não existe. O certo é você falar o quê? Os milhares de mulheres lindas do Brasil. Por quê? Milhar é um substantivo masculino. Então o certo é você falar isso. Os milhares de fãs aguardam ansiosamente a chegada do artista. Cuidado, tá? Você não ganha R$1 milhão. Você não fala que ganha R$1 milhão. Quem dera, né? Mas milhar é um substantivo masculino. Então a concordância vai ser feita sempre no substantivo, com o artigo, no gênero masculino. Então por esse motivo que o certo é você falar isso. Os milhares de mulheres lindas do Brasil. Beleza? Então a letra B está errada. Comenta-se como certo a presença dele no Congresso. Não. A presença dele como certa. Como certa e não como certo. Lindo. As mulheres por si sós são indecisas nas escolhas. Um assunto desses
não deve ser discutido em público. É a única que não apresenta erro e por esse motivo a resposta será a letra E, tá? Em relação a essa indicação de cores, galera, sempre que você usar para designar uma cor, uma palavra adjetiva, deixa eu colocar aqui, olha só. Tan, 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 tan. Olha só. Eu comprei um sapato amarelo claro. O que acontece? Esse sapato amarelo claro, aí você está usando para poder designar a cor, o amarelo e o claro, que fora do contexto, a palavra claro é um adjetivo. Ele é claro, ela é clara. Sapato claro, camisa clara. Aí quando você fala o sapato é claro, aqui você está usando um adjetivo para poder designar a ideia de cor. Então, como ele é adjetivo e designa a cor, ele vai concordar com o substantivo a que se refere. Então aqui você vai falar sapato claro e blusa clara. Ok? Sapato amarelo claro e blusa amarelo clara. Se você usasse no plural sapatos, aí só o segundo vai variar. Sapatos amarelo claros, blusas amarelo claras. Ponto. Só que agora eu vou pegar um substantivo para usá-lo como adjetivo. Ou seja, por exemplo, eu pego a palavra canário, que é uma coisa que muita gente faz. Associa o canário ao amarelo, né? E daí fala isso. Eu comprei um sapato amarelo canário, eu comprei uma blusa amarelo canário. Aí, neste caso, o que aconteceu? Eu não estou usando o adjetivo para indicar cor. Eu peguei um substantivo e aqui eu fiz com que ele funcionasse como adjetivo. Porque se está designando cor, é o adjetivo que vai fazer isso. Consequentemente, quando eu pego, se eu, fora do texto, eu tenho um adjetivo e ele continua como adjetivo, ele vai variar normal para concordar com o substantivo. Que foi o que aconteceu com claro. Sapato claro ou sapatos claros. No entanto, se eu uso um substantivo para poder funcionar como adjetivo, eu faço essa alteração da classe, automaticamente ele se torna invariável. E por esse motivo que sapato amarelo canário, sapatos amarelo canário, blusa amarelo canário, blusas amarelo canário. Ponto e ponto e ponto. Só que aqui não era nem... Aqui a gente está usando adjetivo composto, né? Lá foi só a palavra rosa, não foi isso? Vamos trabalhar com outros exemplos. Mas vai ser a mesma linha de raciocínio. Olha só. Se eu pegar... Deixa eu apagar aqui. Ó. Sapato escuro. Camisa escura. Tranquilo? Sapato escuro, camisa escura. Vou jogar no plural. Sapatos escuros, camisas escuras. Ponto. Por que motivo isso? Porque ali eu estou usando o adjetivo para poder adjetivar. Ou seja,
fora do contexto, quando eu pego a palavra escuro, se eu te perguntar fora do contexto, esquece o contexto. O que escuro é? Escuro é um substantivo? Não, escuro é um adjetivo. Se fora do contexto é um adjetivo, e quando eu joguei aqui na frase ele continuou sendo adjetivo, aí ele vai variar. Então, por esse motivo, sapato escuro, sapatos escuros. Camisa escura, camisa escura. Porém, se eu pego, por exemplo, a palavra cinza. O cinza, o que te lembra cinza? Cinza é o quê? Ó, a cinza é aquilo que sai do cigarro. Cinza. É aquele pozinho lá. Só que também é comum a gente pegar a palavra cinza, que fora do contexto é um substantivo, e usá-la no contexto como adjetivo. Como vai haver essa alteração da classe, ela não tem como sofrer variação. E aí, por exemplo, se aqui eu colocasse, ó, sapato cinza, camisa cinza. Então eu tenho um sapato cinza e uma camisa cinza. Eu tenho 2 sapatos cinza e 2 camisas cinza. Não existe cinzas, por quê? Ali eu estou usando o cinza como adjetivo. Se teve alteração da classe, nessa ideia de plurais de substantivos e adjetivos compostos, você não vai poder fazer variação. Conseguiram compreender? É a mesma coisa que acontece com a palavra rosa. Quando você pega a palavra rosa, fora do contexto, esquece, fora do contexto. O rosa é o quê? O rosa é um substantivo. A palavra rosa é um substantivo. Só que quando você associa rosa à cor, aí você faz com que aquele substantivo passe a condição de adjetivo. Então, quando você fala, por exemplo, eu comprei uma camisa rosa, certo, e 2 camisas rosa. Por quê? Porque o rosa, naquela situação, ele deixou de ser substantivo e passou a ser adjetivo. Quando isso acontecer, não sofre variação. Então, a dica qual é? Quando você usa um substantivo para poder designar cor, ele é visto como invariável. Lembra aquela história dos plurais de substantivos compostos, que a galera tem maior dúvida? Isso aqui é uma linha de raciocínio simples, galera. Olha só. Se, por exemplo, eu pegasse assim, manga espada, vamos supor que eu falasse isso. Como você sabe se esses plurais vão existir ou não? É você trabalhar exatamente como eu estou te explicando. Ó, isso daqui, gente, na boa, não tem quase nenhuma importância para a prova. Praticamente nenhuma. Se isso daqui cair, vai ser uma provinha da Sesgran Rio. Então eu não vou nem perder tempo falando sobre isso. Só para a gente não passar em branco. Caso vocês queiram tirar essas dúvidas aí, vocês vão reparar que sempre vai ser essa linha de raciocínio. Olha só. Manga fora do contexto. Manga é o quê? Substantivo. Espada fora do contexto é o quê? Substantivo. Quando você usa manga espada, observa. Manga continua sendo substantivo, só que o espada agora não é mais a espada propriamente dita. Você usou essa espada para poder adjetivar a palavra manga. Então você fez com que ela tivesse alteração da classe. Consequentemente, o que continua com a mesma classe varia e o que muda de classe não vai variar. É por esse motivo que o plural de manga e espada seria mangas espada. Ah, David, eu tenho peixe, beleza. E eu conheço e eu crio boi. Ótimo. Quando você tem um peixe, você cria peixe e você cria boi. São duas coisas diferentes. O peixe é um substantivo e o boi também é um substantivo. Quando você usa peixe-boi, repara, o peixe continua sendo substantivo. Só que esse boi, ele já não é mais substantivo. Você usou como adjetivo para especificar o tipo de boi, de peixe. E ele sofreu alteração. Consequentemente, quando você fala peixe-boi, qual vai ser o plural? Peixes-boi. Ele não vai sofrer alteração. Conseguiram acompanhar essa linha de raciocínio, beleza? Show de bola, rapaziada? Bom, agora a gente vai fechar esse bloco e daqui a 20 minutinhos a gente volta. Falou, rapaziada? Curtam aí as músicas do meu DJ Valtim. Valeu, rapaziada? Até daqui a pouco.